E aí pessoal, me chamo Lucas e vamos dar início aqui então ao nosso sistema de cadastro e login de usuários, tá? A primeira coisa que tem que ressaltar aqui que eu tô aqui no meu www, tá? Tô utilizando aqui o AMP, beleza? Eu tenho aqui dentro uma pasta chamada de videoaulas, certo? Dentro da pasta videoaulas eu tenho uma pasta chamada de sistema login cadastro, tá? Essa pasta vai estar disponível para download aí na descrição do vídeo, tá? Com esses arquivos aqui dentro, ó, painel login e cadastro.php, tá bom? Isso aqui são só telas, né? Vamos dizer assim, são só HTML, tá? Beleza. Eu vou acessar então a minha pasta lá, ó, videoaulas, no meu localhost aqui, sistema de login e cadastro, tá aqui, tá? Então, como a gente vai estar trabalhando aí com usuários, né? A gente vai ter que ter aqui um banco de dados, já tem aqui um banco de dados chamado de videoaulas, tá? A gente vai ter que ter uma tabela, certo? Então eu vou criar uma tabela aqui, ó, tá? Você pode usar o PHP-MyAdmin para criar suas tabelas, tá? Eu estou utilizando o AgeSQL, que é um gerenciador de banco de dados, tá? Eu acho melhor. Então eu vou criar aqui uma tabela com o nome de usuários, certo? Vou adicionar um campo aqui nela com o nome de ID. Ele não pode ser nulo, ele vai ser auto-incremente e ele vai ter o índice primário, tá bom? Depois a gente vai ter um campo nome, que vai ser um varchar de 255, certo? Nenhum valor padrão aqui. A gente vai ter um campo de login, onde vai estar guardando o login do usuário, e um campo de senha, tá? Salvar aqui também, tá? Então o campo login também é um varchar 255 e o senha também é um varchar 255, tá? Se eu vir aqui então, acessar aqui minha tabela, dados, né? Não tem nenhum registro nela, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? Eu vou criar, como a gente vai trabalhar com o banco de dados, né? Eu vou criar um arquivo de conexão com o nosso banco de dados aqui, tá? Vou dar o nome para ele de conexão.php. Vou abrir chaves PHP, não vou precisar fechar, porque eu só vou trabalhar com PHP aqui dentro, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, MySQL, _connect, certo? O primeiro parâmetro que eu vou passar aqui é o host, é localhost, certo? Segundo parâmetro é o usuário, que é root. Terceiro parâmetro é a senha. Meu banco de dados não tem senha, então vai em branco, tá? Or die MySQL _erro, tá? Conexãozinha simples, tá? Então no caso da minha conexão, como meu banco de dados não funcionar, ele vai me matar, né? Vai me matar o sistema ali e vai me indicar qual foi o erro. Segundo, a gente tem que selecionar o banco de dados que a gente vai estar utilizando, tá? Então MySQL _selectdb, que é o meu banco de dados videoaulas. Ponto e vírgula, opa, or die também, né? No caso dele ocorreu algum erro, MySQL _erro, ponto e vírgula. Opa, aqui tá errado, é or die, tá? Então, esse é meu arquivo de conexão, tá? Só vai ter isso aqui nele, beleza? Não preciso de mais nada. Agora, eu vou criar aqui, dentro da minha pasta também, um novo arquivo com o nome de index.php, tá? E aqui também a gente só vai ter PHP. Então eu abro chaves, não preciso fechar. O que eu vou fazer no meu index.php? Primeira coisa, eu vou dar um require, tá? Opa, require ons no meu arquivo conexão.php, tá? Deixa eu ver se ocorreu algum erro aqui, ó. Atualizei, nada, tá? Então quer dizer que ele está incluindo o meu arquivo conexão.php, ele está trazendo o meu arquivo conexão.php para cá e não está dando erro de conexão com o banco de dados, tá? Tá, beleza. Então o que eu tenho que fazer? Quando o usuário acessar o index aqui, eu tenho que verificar se ele está logado, certo? Se ele estiver logado, eu tenho que mandar ele direto, eu tenho que fazer um redirecionamento, né? Mandar ele para o meu arquivo painel.php. Se ele não estiver logado, eu tenho que redirecionar ele para o arquivo login.php, certo? Como é que eu vou fazer isso daí? Bem simples. Como a gente vai trabalhar com sessão, né? A gente vai trabalhar com sessões e cookies. Então eu vou fazer o seguinte: if se, só para ressaltar, quando a gente vai trabalhar com sessão, né? A gente tem que ter antes de tudo, tá? Um session _start para ele iniciar a sessão. Depois, só para a gente ver se tem alguma sessão ativa aqui, ó, eu vou dar um vardup na minha variável global session. Opa, variável _session, ponto e vírgula, certo? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ver o que ele vai trazer. Tá aí, ó, tá vazio, tá? Não tem nenhuma sessão. Ok, eu vou fazer o seguinte: if se inset variável _session user log, certo? Já vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, tá?
quando a gente for fazer o login do usuário, a gente vai estar criando uma sessão, tá, com esse índice aqui, ó, user log, certo? Então, se existir esse user log, quer dizer que o usuário está logado, tá? Então, ele vai fazer um header, aspas duplas, location, dois pontos, location, dois pontos, painel.php, tá? Se o usuário estiver logado. Se não, else, ele vai fazer um header, vai redirecionar para location, dois pontos, login.php, certo? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou acessar meu index aqui, ó. Aí, ó, como não existia, né, uma seção com o nome de userlog, ele automaticamente, quando eu entrei, né, na minha pasta aqui, ó, na minha pasta sistema de login e cadastro, certo? Ele me jogou no login.php, ó, tá? E ele vai fazer isso aí enquanto eu não criar uma sessão, certo? E aqui no login.php eu tenho um link, certo? Criar uma conta, ó. Se clicar aqui, ele abre uma nova página, com uma página para o usuário estar se cadastrando, tá? E é nessa página que a gente vai trabalhar por enquanto, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o arquivo de conexão aqui, vou deixar o index aberto, tá? No index eu acho que a gente só vai ter isso aqui mesmo. E vou abrir aqui o arquivo cadastro.php. Tá aqui o meu arquivo, nele eu tenho um formulário, certo? Eu vou vir aqui, ó, abaixo desse HR, em cima do formulário, tá? Vou abrir um PHP para a gente poder validar o nosso formulário de cadastro. Então, a primeira coisa que eu tenho que validar no formulário de cadastro. Na verdade, antes, né, aqui em cima, aqui, ó, eu tenho que fazer uma coisa bem simples, que é o quê? Colocar um session underline start, certo? Session underline start. Vou ter que chamar o meu arquivo de conexão, tá? Então, conexão.php, certo? E vou ter que verificar se o usuário está logado. Porque é o seguinte, quando o usuário estiver logado, ele não precisa acessar a página cadastres, certo? Porque ele já tem uma conta e não vai precisar se cadastrar, beleza? Então, quando ele acessar aqui, ele estiver logado, ele acessar a página cadastro.php, ele vai ser redirecionado para o painel dele, tá? Ele não vai poder ter acesso, ele só acessa essa página se ele não estiver logado. Como é que eu verifico isso? If se set, certo? Variável underline session user log, a mesma coisa que a gente fez lá no index, certo? Verificando a sessão. Se o usuário, ou seja, se o usuário estiver logado, user log, isso aqui é o nome da sessão, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai criar depois, ou seja, o nome não importa, o nome você dá o nome que você quiser, tá? Mas aqui eu não estou criando uma sessão, estou verificando se ela existe. No caso, como a gente nem trabalhou com a parte do login ainda, ela não existe, tá? Então, se existir essa minha sessão, quer dizer que o usuário está logado, né? Então, ele vai dar um header, tá? Location, dois pontos, painel.php, ponto e vírgula, tá? E isso aqui já vai bastar, certo? Eu vou acessar aqui, eu vou atualizar aqui meu cadastro.php, ó. Tá vendo que ele continuou aqui, né? Porque eu não estou logado, tá? Então agora a gente vai validar lá o nosso formulário, tá? Então o nosso formulário é o seguinte, eu tenho que verificar se o formulário foi enviado. Então, if se set, se existir o post, certo? Opa. Vamos ver qual que é o name do nosso botão de enviar. Ó, nosso botão o nome do nosso botão para enviar o formulário é cadastrar, né? Então, se existir, certo? O post cadastrar, ele vai dar um echo, só para ficar bonitinho aqui, ó. Eu vou colocar um hr size 1 color df, tá? E vou dar um echo aqui em cima também, acima do hr, teste. Tá? Então, se o usuário enviar o formulário, ele vai dar um echo em teste para mim. Vamos ver se vai funcionar. Atualizei a página, criar conta. Vamos lá, cliquei, ó, tá aqui, ó, tá? Então ele me trouxe a mensagem de teste. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é recuperar os campos dos valores dos campos, né, do meu formulário. Primeira coisa, então eu vou recuperar o nome do usuário. Nome é igual a variável underline post nome, certo? Se eu der um eco aqui, ó, para ver se ele está pegando mesmo o nome, né? Ó, vou atualizar a página, certo? Vou informar meu nome aqui. Tá aí, ó, exibiu meu nome aqui em cima, beleza? Então ele está recuperando o nome que eu estou informando no meu formulário. O que eu tenho que fazer agora? Como a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente não pode deixar isso aqui assim, né?
em branco, ou seja, desprotegido, tá? Então eu vou retirar isso aqui daqui. Primeiro, eu vou colocar aqui MySQL